Espero que todos estejam prontos. We're going to continue the line of thought that we have been looking at this entire camp meeting. Nós continuaremos então na linha de pensamento que temos estado a traçar durante esse congresso. But this afternoon I'm going to be transitioning to a different type of liberty. Mas nessa tarde eu estarei fazendo a transição a um diferente tipo de liberdade. We have been looking primarily at liberty in regard to civil or state matters. Nós temos estado a olhar a liberdade de um ponto de vista civil ou do Estado. But we're going to look at that some today, but we're going to transition to liberty in the realm of religion and the church. Nós também estaremos analisando um pouco disso, mas hoje então estaremos fazendo a transição à liberdade no reino cristão ou da consciência. Because this is a major aspect of liberty as well. Porque esse também é um aspecto principal da liberdade. And it is one that I would suggest is little understood today. E é um que eu sugeriria que é pouco compreendido hoje. And I want to look today at the struggle for the liberty of conscience. E hoje eu quero analisar a luta em busca da liberdade da consciência. I want to go through like we did yesterday when we looked at the major epochs in the struggle for liberty of the state. Eu quero seguir hoje, assim como nós fizemos ontem, analisando os marcos principais que levaram à liberdade do Estado. And I want to look at the major dates in the timeline as we look at the struggle for liberty of conscience. E eu quero analisar as datas principais que levaram à liberdade de consciência. Now there is some overlapping. Há algo que se sobrepõe. But there's differences along the way as well. Mas também há diferenças. And just like we saw yesterday, E assim como nós vimos ontem, as we looked at the principle of liberty for the state, ao analisarmos o princípio da liberdade do Estado, who did we begin with? com quem iniciamos? Anybody remember? Alguém se lembra? We began in the New Testament. Nós começamos no Novo Testamento. Jesus gave the underlying principles for the true liberty of the state. Jesus deu os princípios da verdadeira liberdade do Estado. We must never forget where the principles of liberty come from. Nós nunca podemos nos esquecer da onde vêm os princípios da verdadeira liberdade. They do not just come from the Protestant Reformation. Eles não vêm apenas da Reforma Protestante. They do not just come from those that framed the Bill of Rights. Eles não vêm apenas daqueles que constituíram a Carta de Direitos. True liberty is founded and the principles are found in the Bible. A verdadeira liberdade tem o seu fundamento e seus princípios são fundamentados na Bíblia. And particularly in the life and the ministry of Jesus. Particularmente na vida e ministério de Jesus. And so as we look at the liberty of conscience, E ao analisarmos liberdade de consciência, we want to begin there as well. nós também queremos começar ali. Because Jesus gave the principle of liberty for the state. Porque Jesus deu o princípio de liberdade do Estado. Render to Caesar what is Caesar's and to God's what is God's. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. But he also gives the principles for the liberty of conscience as well. Mas ele também nos dá o princípio da liberdade de consciência. And I want to look at several incidents from the life of Jesus. E eu quero olhar várias situações da vida de Jesus. As to that illustrate how Jesus gave and taught liberty of conscience. Como ilustrando Jesus dando e ensinando o que significa liberdade de consciência. Now this evening I want to be looking more at what the conscience is.
Então, eu quero analisar essa tarde o que é consciência and what the Bible teaches about that. e o que a Bíblia ensina acerca disso. But suffice it to say for introduction right now, Mas é suficiente dizer por agora, na introdução, are each one of us to have a conscience? todos nós, cada um de nós deve ter uma consciência? Yes, we are, aren't we? Sim, devemos. And we each one have one individually. E outra pergunta, será que cada um de nós possui uma consciência individualmente? So when we talk about liberty of conscience, Portanto, quando falamos de liberdade de consciência, we are not talking about the freedom of assembly or freedoms that apply to a group of people as a whole. nós não estamos falando da liberdade que se aplica a um grupo de pessoas como um todo. We are discussing liberty that is for each one individually. Nós estamos discutindo a liberdade que se aplica a cada um individualmente. And let's go to the Gospel of Mark. Vamos então ao Evangelho de Marcos. Mark chapter 10, Marcos capítulo 10, verses 21 and 22. versos 21 e 22. We find the familiar account of the rich young ruler. Nós achamos a história então do jovem rico. By putting the different gospel stories together, we see that he was a young man. Unindo os evangelhos, nós vemos que ele era jovem, We see that he was a ruler of the Jews. que ele era um líder dos judeus, And we also see from the account that he had great possessions. e que também vimos a partir do relato que ele tinha muitas possessões. This young man receives one of the highest commendations that is given in the Bible. E esse jovem, ele recebe uma das maiores recomendações já dadas na Bíblia. He comes to Jesus and he kneels down Ele vem a Jesus, ele se ajoelha and he says, "Good master, e ele diz: "Bom mestre, what shall I do that I may have eternal life?" o que eu devo fazer para ter a vida eterna?" And Jesus says, "If you want to enter into life, keep the commandments." E Jesus falou: se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. And then he quotes from the Ten Commandments. Então ele cita os 10 mandamentos. This young man Esse jovem then says, "Well, that's good because I've kept all of those from when I was a boy." ele fala: mas então tudo bem, porque eu tenho guardado todos eles desde a minha meninice. But he knew that something was still wrong. Mas ele sabia que havia ainda algo errado. And he says, "What lack I yet?" E ele fala: o que ainda me falta? And in verse 21, E no versículo 21, and then Jesus, beholding him, loved him, e Jesus, olhando para ele, o amou, and said unto him, e lhe disse: "One thing thou lackest. falta-te uma coisa. Go thy way, sell whatever thou hast, Vai, vende tudo quanto tens, and give to the poor, e dá aos pobres. and thou shalt have treasure in heaven. E terás um tesouro no céu. And come, take up the cross, and follow me." E vem, toma a cruz e segue-me. Jesus looked upon this young man, Jesus olha então para esse jovem, and the Bible says that Jesus loved him. e a Bíblia diz que Jesus o amou. Does Jesus love everyone? Será que Jesus ama a todos? Absolutely. Absolutamente. But Jesus saw potential and capabilities in this young man that, if surrendered to God, would be extremely beneficial to God's work. Mas Jesus viu nesse jovem um potencial e capacidades que, se ele se entregasse ao Evangelho, seria uma grande ajuda. And Jesus had a special longing for his salvation. E Jesus teve uma consideração especial pela sua salvação. And Jesus then said, "One thing you lack." E Jesus falou: uma coisa te falta. Now, is one thing very many to lack? Agora, Is only lacking one thing? uma coisa faltando é muito?
If you only lack one thing, se só te falta uma coisa, you're very near the kingdom of God, aren't you? você está muito próximo do reino de Deus, não está? This young man is true. He's not there totally. É verdade, ele não está lá totalmente ainda, But it was close. mas ele estava perto. Jesus said, one thing you lack. Jesus falou, falta-te uma coisa. And then he said, go, sell what you have and give to the poor. Então ele falou, vai, vende o que tens e dá aos pobres. Did Jesus command him what to do, or did Jesus invite him what to do? Agora, será que Jesus mandou ele fazer algo ou será que Jesus o convidou a fazer algo? He invited him, didn't he? Ele o convidou a fazer aquilo. Jesus invites. Jesus convida. Jesus does not force. Jesus não força. Jesus said, come, follow me. Jesus disse, vem, segue-me. And that young man then had a choice. Então aquele jovem teve uma escolha a fazer. Jesus did not hold a sword to his neck. Ele não segurou uma espada próxima ao seu pescoço. He did not threaten him with flames. Não o ameaçou com chamas. Jesus gave this young man a choice. Ele deu a esse jovem uma escolha. And in verse 22 we read, E no versículo 22 nós lemos: and he was sad at that saying, Mas ele, pesaroso desta palavra, and went away grieved, retirou-se triste, for he had great possessions. porque possuía muitas propriedades. This young man realized he had a choice to make between this world or the next. Esse jovem percebeu que ele tinha uma escolha a fazer entre esse mundo ou o porvir. A choice between a 99% surrender and a 100% surrender. Uma escolha entre uma entrega de 99% e uma entrega de 100%. And this young man went the other way. Mas ele seguiu o outro caminho. Jesus did not compel. Jesus não o compeliu, Jesus did not induce. não o induziu Jesus did not bribe. e não o subornou. Jesus gave a choice. Jesus deu a ele uma escolha. Did Jesus give that young man freedom to decide? Será que Jesus deu a esse jovem liberdade de escolha? Did he give him liberty of conscience? Será que ele concedeu-lhe liberdade de consciência? Jesus only accepted followers that had liberty to choose to follow him. Jesus apenas aceitava seguidores que tinham essa liberdade de escolhê-lo. You look at the Sermon on the Mount. Se você olhar para o Sermão do Monte, Jesus presents the heavenly principles. Jesus apresenta os princípios celestiais. And then as he presents them, he comes to his appeal. Então, apresentar-lhes, ele vem The appeal. ao apelo. And he says, you can either be a foolish man and build on the sand, or you can be a wise man and build on the rock. E então ele diz, você pode ou ser tolo e edificar sobre a areia, ou você pode ser sábio e edificar sobre a rocha. Jesus invited, he never forced. Jesus convidou, nunca forçou. Let's go to Mark chapter 7. Vamos a Marcos capítulo 7, Verses 5 through 10. versículos 5 a 10. We find another account here when Jesus is brought into direct opposition to the leadership of the church of his day. Temos aqui um outro relato em que Jesus é colocado em um conflito direto com a liderança da igreja de seus dias. Now this conflict with the leadership of the day, Agora, esse conflito com a liderança de então, the highest authority in the church of the day did the ultimate disfellowship and crucified Jesus. a autoridade mais alta da igreja de seus tempos foi o que tomou a decisão final e crucificou a Jesus. But even before that, Jesus was teaching the Protestant principle. Mas ainda antes disso, Jesus já ensinava os ensinos, o princípio protestante. We find here that the disciples had come from the market.
Nós vimos aqui que os discípulos voltavam do mercado and they had not washed their hands, e não haviam lavado suas mãos and they ate bread. e comeram pão. The Jews considered that if you were in contact with Gentiles, E os judeus consideravam que se você havia tido contato com gentis, you were ceremonially defiled. você estava impuro cerimonialmente. And you had to be cleansed from that ceremonial defilement. E você tinha que estar, então, purificado dessa impureza cerimonial. And the disciples did not do that. E os discípulos não fizeram isso. And verse 5, then the Pharisees and the scribes asked him, E no versículo 5 nos diz: Depois perguntaram-lhe os fariseus e escribas: why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? but eat bread with unwashed hands? Mas comem o pão com as mãos por lavar? He answered and said unto them, E ele respondendo disse-lhes: well hath Isaiah prophesied of you, hypocrites. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. As it is written, this people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Howbeit in vain do they worship me, Em vão, porém, me honram, teaching for doctrines the commandments of men. ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. For laying aside the commandment of God, Porque deixando o mandamento de Deus, ye hold the tradition of men, retendes a tradição dos homens, as the washing of pots and cups and many other such like things do ye. como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. And he said unto them, full well ye reject the commandment of God, E dizia-lhes: Bem validais o mandamento de Deus, that ye may keep your own tradition. para guardardes a vossa tradição. Now when we look at these verses, Quando analisamos esses they are versos, very strong. são muito fortes. I read these verses during evangelistic efforts Eu, às vezes, leio esses versos em séries evangelísticas, because it says if we are following the commandments of man, we are worshiping God in vain. porque aqui diz que se nós seguimos os costumes dos homens, então nós estamos adorando a Deus em vão. Is it serious to be observing the commandment or to be worshiping God in vain? Será que é uma coisa séria estar adorando a Deus em vão? That's very serious, isn't it? É muito séria a situação. And they were worshiping him in vain, not because of what they were not doing, E eles estavam adorando em vão, não porque eles não estavam fazendo, but what they were adding to the word of God. mas pelas coisas que eles estavam adicionando à palavra de Deus. Did Jesus put the decisions of the church above or below the Bible? Será que Jesus pôs as decisões da igreja acima ou abaixo da Bíblia? The decisions of the church were below the Bible. As decisões da igreja estavam debaixo da Bíblia. Jesus put the Word of God above what the committees and the councils and the traditions were. Jesus colocou a palavra de Deus acima dos concílios e dos comitês. Jesus refused the rules of the church over the Word of God. Jesus, então, ele deu prioridade à palavra de Deus ao invés dos líderes da igreja. Jesus showed that the Bible is above the church and the church is not above the Bible. Jesus ensinou então que a Bíblia está acima da igreja e não a igreja acima da Bíblia. Inspiration is the highest authority. A inspiração é a mais alta autoridade. It is not a committee of men.
não é uma comissão de homens, It is not even a full group of men in full session. nem mesmo um grupo de homens numa sessão geral. Jesus taught the liberty of the conscience. Jesus ensinou a liberdade de The consciência. church cannot tell someone what or what not to do if it contradicts with the Word of God. Que a igreja não pode dizer o que uma pessoa deve ou não deve fazer, ditar se isso contradiz a palavra de Deus. Now, this was a very revolutionary principle for the time. E esse era um princípio bem revolucionário para aquele tempo. Because everybody respected and followed the leaders. Porque todos respeitavam e seguiam aos líderes. And Jesus says, you are rejecting God's commandments. E Jesus falou, vocês estão rejeitando os mandamentos de By Deus. your own rules that you have put above the Word of God. Por suas próprias regras que vocês instituíram acima da palavra de Deus. Jesus granted liberty of conscience. Jesus concedeu liberdade de consciência. Jesus invited, he never forced. Jesus convidava, nunca forçava. Throughout the history of Christianity, E ao longo da história do cristianismo, I'm very sad to say that many times conversions resulted through force and not through choice. eu fico triste em dizer que várias vezes as conversões foram resultado de força e não de escolha. When the conquistadors were here in South America and North America, Quando os conquistadores estavam aqui na América do Sul, they had the sword, eles tinham a espada and there was a priest next to them that had the rosary. e tinha um padre ao lado destes com o rosário na mão. And they were converting with not a choice, but with the sword. E eles estavam então convertendo o povo não com a escolha, mas pela espada. And the Dark Ages are filled with tragic examples like that. E a Idade Escura é cheia de exemplos trágicos como este. But the principles of Jesus are completely contrary to that. Mas os princípios de Jesus são completamente contrários a isso. He put the individual conscience Ele põe a consciência individual above the rules of the church. acima das regras da igreja. Notice Mark chapter 2. Percebam agora Marcos capítulo 2. Another account of when Jesus was in opposition with the Pharisees. Um outro relato de quando Jesus se opôs aos fariseus. This is the Sabbath day. Esse relato fala sobre o sábado. And by the way, this is a very interesting to study what Jesus did on the Sabbath. E a propósito, é muito interessante estudar o que Jesus fazia ao sábado. But that's not our subject today. Portanto, não é o nosso tópico hoje. But this is one of the Sabbaths that we have on record that Jesus spent. Mas aqui há um dos sábados relatados que Jesus guardou. Verse 23. No versículo 23, And it came to pass that he went through the cornfields on the Sabbath day. e aconteceu que passando ele num sábado pelas searas, And his disciples began as they went to pluck the ears of corn. os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. And the Pharisees said unto him, E os fariseus lhe disseram: Behold, why do they on the Sabbath day that which is not lawful? Vês por que fazem no sábado que não é lícito? The Pharisees had rules about what could and what should not be done on the Sabbath. Os fariseus tinham regras sobre o que podia e o que não podia ser feito no sábado. As they're walking through the field, E conforme eles andavam por aquele there campo, on the edge of the field are some wheat berries that are ripe. à beira daquele campo havia alguns Grains of wheat. alguns grãos de espiga de trigo que estavam maduras. And they pick them E eles pegavam elas because they're hungry porque estavam com fome and they eat them. e comiam.
And the Pharisees said, look what they're doing. E o fariseu então disse, olha o que eles estão fazendo. They're harvesting on the Sabbath. Eles estão colhendo no sábado. And they're threshing grain on the Sabbath. E eles estão debulhando o grão no sábado. They're breaking the Sabbath over and over again. Estão quebrando o sábado de novo. And Jesus said, haven't you read E Jesus falou, não lestes vocês that when David was hungry, he ate the holy bread? que quando Davi estava com necessidade e teve fome, ele comeu o pão santo? The Pharisees put their ideas of right and they enforced those on everybody else. Portanto, os fariseus tinham a sua ideia do que era direito e eles a forçavam, impunham a todos. When we've been walking in the bush in Congo, Quando nós estávamos andando na mata no Congo, and they know what they can do. I don't know how to do this. eles sabem como fazer, eu não sei direito. Remember, we hadn't eaten, and so everybody's hungry. Lembrem-se que nós estávamos andando, ninguém tinha comido, todos estavam com fome. And as we're walking along the trail, E ao andar pela trilha, they see a little plant on the ground, eles veem uma pequena planta no chão and they pick it up and they eat it. e eles pegam essa planta, arrancam e comem. And basically that's what the disciples were doing. They were just grabbing something and eating it because they were hungry as they were walking along the way. E basicamente era isso que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam andando, pegando algo e comendo à medida que caminhavam. But the Pharisees tried to enforce their convictions upon others. Mas os fariseus então tentavam impor as suas convicções aos outros. But Jesus granted everyone the freedom to act according to their own conscience. Mas Jesus sempre concedeu a liberdade de agir de acordo com a própria consciência. Jesus never forced. Jesus nunca forçou. He put the word of God above the rules of the church. Ele pôs a palavra de Deus acima das regras da igreja And he granted freedom of action. e concedeu liberdade de ação. Now, I want to go to the book of James. Vamos agora ao livro de Tiago. James chapter 1, verse 18. Tiago, capítulo 1, verso 18. We don't know exactly when the book of James was written. Não sabemos exatamente quando foi escrito o livro de Tiago. It would have most definitely been within the first century. Foi com certeza dentro do primeiro século. And James is writing to the church. E Tiago está escrevendo à To igreja those that have accepted the Lord Jesus. para aqueles que haviam aceitado o Senhor Jesus. And James gives an absolutely essential principle for us to understand. E Tiago dá um princípio que é absolutamente essencial para nós And compreendermos. let me explain why this is so essential for us to understand. E deixe-me explicar o porquê isso é tão essencial para nós compreendermos. If you discuss with a knowledgeable Catholic, Se você conversar com um católico conhecedor, someone that has learned something about Catholic apologetics, alguém que entende, sabe como defender a doutrina católica. I have some Catholic apologetic books in my library. Eu tenho na minha própria livraria alguns livros que defendem a fé católica. One reason I have one is because it has a very strong quotation about Sunday in it. E a razão pela qual eu tenho esses livros, por exemplo, eu tenho um que tem uma citação muito forte sobre o domingo. And it wasn't written 500 years ago or even 100 years ago. It was written within our lifetimes. E essa citação não foi escrita 500 ou 100 anos atrás, foi But escrito na nossa geração. If we try to show something from the Bible to them, Mas se nós tentarmos mostrar algo da Bíblia para eles, many times they will counter muitas vezes eles vão rebater with the idea that the Catholic Church gave us the Bible. com a ideia de que foi a Igreja Católica quem nos deu a Bíblia.
And their idea is that if the Catholic Church gave us the Bible, E a ideia então é que se a Igreja Católica foi quem deu a Bíblia, then they have the right to interpret it. então eles têm o direito de interpretá-la. And since they gave it to us, we should accept their interpretation. E sendo que eles nos deram, nós devemos então aceitar a interpretação deles. Now, this is history from 2,000 years ago, 1900 years ago. Agora, isso é história de 2000 anos atrás. So we don't have a lot of information. Portanto, nós não temos muita informação. But the Bible is very clear which way the Bible came. Mas a Bíblia é muito clara em dizer de onde ela veio. And let's just read it here. James 1 verse 18. E vamos ler então Tiago 1:18. Of his own will begat he us. Segundo a sua vontade ele nos gerou. Now James says us. Agora Tiago diz nos Who gerou. is us referring to? Quem é esse nós? This would be the early apostolic church, would it not? Isso se refere à igreja cristã primitiva, não seria? James says, how does it say? He says, of his own will begat he us. Porque aqui diz Tiago, segundo a sua vontade, ele nos gerou. The early church came. A igreja primitiva And then he surgiu. tells us how. E então ele diz como? With the word of truth. Pela palavra da verdade. He begat us with the word of truth. Então ele nos gerou pela palavra da verdade. The word of God produced the church and not the other way around. Portanto, a palavra de Deus foi quem gerou a igreja e não foi da forma inversa. God called his people out. That's what church means, called out ones. E Deus chamou o seu povo para serem separados. Isso é que significa o conceito da igreja. Through the word of God. Pela palavra dele. The church did not give us the word of God, but the word of God gave us the church. A igreja não deu a palavra de Deus a nós, mas a palavra de Deus foi quem gerou a igreja. And if the word of God gives us the church, então, se a palavra de Deus é quem nos dá a igreja, the word of God is above the church. A palavra de Deus está And acima not da igreja the other way e around. não da outra forma. And this is an important principle for liberty of conscience. E esse é um princípio importante para a liberdade de consciência. Jesus taught liberty of conscience. Jesus ensinou liberdade de And the New consciência Testament writers gave freedom of conscience as well. e os escritores do Novo Testamento também concederam liberdade de consciência. But there's another group of people that we are highly indebted to for liberty of conscience. Mas também há um outro grupo de pessoas a quem devemos muito pela liberdade de consciência. And this group begins to be recorded in the New Testament in the book of Acts. E esse grupo começa a ser relatado no Novo Testamento, no livro de Atos. There was a man by the name of Stephen, Havia um homem com o nome de Estevão, full of faith and the Holy Spirit. cheio de fé e do Espírito Santo. And as Stephen preached the word of God, E ao pregar a palavra de Deus, Estevão, it resulted in an unfortunate circumstance. isso resultou em circunstâncias não tão felizes. What happened to Stephen? O que aconteceu a Estevão? He was stoned. Foi apedrejado. Now, if someone is stoned for the message that they bear, Agora, se alguém é apedrejado pela mensagem que possui, do they believe that message very firmly? será que eles creem firmemente nessa mensagem? Absolutely. Absolutamente. They are putting fidelity to that message above every other consideration, even life itself. Porque eles são fiéis àquela mensagem acima de qualquer outra consideração, até mesmo a própria vida. Every martyr that died for their faith Cada mártir que morreu pela sua fé, is todo another mártir, legacy that comes down to us in the of liberty of conscience. é um outro legado que nos foi deixado
para a nossa liberdade de because consciência. they put the claims of the Word of God and their conscientious convictions from the Word of God above what any man said. Porque eles colocaram a palavra de Deus e a sua consciência, as suas convicções acima do que qualquer homem havia dito. And can you give anything more than your life? E será que você pode dar algo além da sua vida? If you give your life, you've given everything, haven't you? Se você entrega a sua vida, você entrega tudo, não entrega? No. Paul does say that we can give our body to be burned, and if we have not love, it still profits us nothing. Agora, Paulo também diz que nós podemos entregar o nosso corpo para ser queimado, mas se não tivermos amor, de nada isso aproveita. And we find that there was a man during the beginning of the Reformation. E nós também vemos que havia um homem no início da Reforma, In Great Controversy, page 108, no livro Grande Conflito, página 108, speaking of the burning of John Huss. falando de queimar, quando queimaram João Huss, Who had been guaranteed a safe conduct. que foi garantido a ele uma conduta sã, segura, But as soon as he arrived at the Great Council, he was thrown into prison or thereabouts. mas assim que ele chegou naquele grande concílio, ele foi levado para a prisão. From all parts of Christendom had gathered the witnesses. De todas as partes do reino cristão haviam ali reunidas testemunhas Of this first great sacrifice desse primeiro grande sacrifício in the long struggle by which liberty of conscience was to be secured. nessa grande luta pela qual a liberdade de consciência seria assegurada. Every martyr, every faithful martyr, Todo mártir fiel put their claims to God, their claims to their conscientious convictions, ele colocava os seus reclamos a Deus e a sua consciência convicta above both the church and the state. acima tanto da igreja quanto do Estado. And we must never forget that debt that we have to them. E nós nunca devemos nos esquecer dessa dívida que nós temos para com estes. But I want to come down to the year 1529. Mas agora eu gostaria de mencionar o ano 1529. I mentioned this yesterday, Eu mencionei isso ontem, but this is a major defining point in the struggle for the liberty of conscience. mas esse é um grande ponto definitivo na luta pela liberdade da consciência. And it is the council, the diet that convened at Spires. E isso é o que aconteceu na Dieta de Spiro. Luther had boldly declared several years before, Lutero havia declarado há vários anos antes: Here I stand, I can do no other. aqui estou eu, não posso fazer nada, May God help me. que Deus me ajude. Luther had been sequestered away to the castle at Wartburg. Lutero tinha sido levado ao castelo de Warburg, Where he had translated the New Testament into German. onde ele havia traduzido o Novo Testamento para o alemão. As fanaticism was threatening to destroy the work that had begun in the Reformation, E à medida que o fanatismo tentava destruir o trabalho que foi iniciado pela Reforma, Luther left his safe haven o Lutero deixou o seu lugar seguro and Luther mounted the pulpit at Wittenberg. e ele foi ao púlpito de Wittenberg And he basically confronted the fanaticism, taught the liberty of conscience there. e basicamente o que ele fez, ele confrontou esse fanatismo, ele ensinou liberdade de consciência. But in 1529, Emperor Charles convened a second diet to crush the heresy. Mas em 1529 o príncipe Charles então ele convocou essa segunda dieta
para acabar com a heresia. And the emperor sent the message that granting liberty of conscience had given rise to many heresies and problems. Então, o imperador ele envia a mensagem de que o fato de ter dado liberdade de consciência gerou muitas heresias na província. Vamos parar um pouco aqui. Were there problems and disorders that had arisen? Havia problemas e desordens que aconteceram? There were disorders. Sim, houve. There were people that were storming into churches and throwing down idols. Havia pessoas que estavam fazendo uma reviravolta na igreja, jogando fora os ídolos. There was fanaticism. There were disorders. Havia fanatismo e desordem. But liberty of conscience was not the reason for them. Mas a razão disso não era a liberdade de consciência. And a compromise was promised. Então, a transigência foi prometida. And the compromise was this. E a transigência que aconteceu foi o seguinte: Those who have already accepted the evangelical faith aqueles que já tinham aceitado uma fé evangélica are free to hold it. São livres para mantê-la. But you can't promote any more reforms. Mas vocês não podem então promover mais reformas além disso. And you can't do any more evangelism. You can't do any more proselytizing. Então, mas vocês não podem mais fazer evangelismo ou divulgação. Now, would that have been tempting? Será que isso foi tentador para eles? Peace could have been secured. A paz poderia ter sido assegurada. You could continue to worship God according to the way you wanted to. Você poderia então continuar adorando a Deus da forma que você quisesse. You just couldn't go to new areas. Você só não ia poder ir para novas áreas. And if you didn't agree, e se você não concordasse, it looked like the Emperor Charles was going to come in with the sword and destroy all those that espoused the Lutheranism. Parecia então que se aquele que não concordasse, o príncipe Charles ia vir com a espada e acabar com todos aqueles que estavam nesse pensamento luterano. God had been protecting his movement. Deus havia protegido esse movimento. And just when the forces were ready to try to destroy Protestantism in the bud, e quando essas forças vieram tentar destruir o protestantismo, the Turks would start to invade Italy, or not Italy, invade Europe. Os turcos então começam a invadir a Europa. Or there was some problem in another area. Ou às vezes acontecia um problema em outra área. And God had been putting a shield, as it were, over the movement that he had begun of Protestantism. E Deus dessa forma colocava o seu escudo sobre esse movimento que ele começou, o protestantismo. But this was a crisis. Mas então aqui nesse momento havia uma crise. But God still had his hand in the affairs. Mas Deus ainda tinha a sua mão sobre o que acontecia. Great Controversy 200. O Grande Conflito, página 200. What was the principle? Qual é o princípio? Qual era? That is an important question to ask ourselves with any decision that we are faced. É uma pergunta muito importante para determinarmos o que fazer qual decisão em tomar em muitas questões que enfrentamos. Not what will the result be, but what is the principle behind it? Não é qual vai ser o resultado, mas qual é o princípio por trás. It was the right of Rome to coerce conscience and forbid free inquiry. Era o direito de Roma inibir a consciência livre and forbid free inquiry. E proibir também o exercício livre da vontade. But were not themselves and their Protestant subjects to enjoy religious freedom? Mas será que os protestantes não estavam sujeitos a desfrutar da liberdade religiosa? Yes, as a favor specially stipulated for the arrangement, but not as a right.
Sim, como um favor especialmente estipulado, como arranjado para eles, mas não como um direito. If liberty is granted as or as a tolerated or just granted or a favor, se a liberdade ela é dada como algo que é só tolerado ou como um favor, can it be taken away? Será que pode ser removido depois? Absolutely. Absolutamente. If you let somebody use something that is yours for a while, the time comes when you can take it back. Se alguém te empresta alguma coisa para usar por um tempo, o tempo vai chegar quando eles podem tomar aquilo de volta, não é? But if it is a right, can it be taken away? Mas se é um direito, pode esse direito ser tomado? A right cannot be taken away. Um direito não pode ser tomado. And the Protestant princes looked at the principle. E os príncipes protestantes então olharam esse princípio. And they said, not only would it restrict those that have not accepted the true faith. E disseram que não iam somente eles restringir aqueles que não tivessem aceitado a verdadeira fé. Not only would it bring darkness upon the Europe. Que essa proposta não iria somente trazer trevas sobre a Europa, but it most likely would be taken away. Mas que provavelmente seria removido esse favor mais tarde. And their decision was in page 201. E a decisão então tomada foi na página 201. Let us reject this decree. Vamos rejeitar esse decreto. In matters of conscience, the majority has no power. Em questões de consciência, a maioria não possui poder. Now, does the majority have some power? Agora, será que a maioria possui algum poder? It has some power. Tem algum poder, sim. If there's a majority decision that in a family that they want to have potatoes for lunch, that's fine. Se há uma decisão da maioria numa família que eles querem comer batata para o almoço, tudo bem. And majority position needs to be considered. E a posição da maioria deve ser considerada. Because if there's a majority that believe one way, there must be a reason that they believe that way. Porque se uma maioria crê de uma forma, deve haver uma razão pela qual eles creem dessa forma. But in matters of religion, how much authority does the majority have? Mas em questões religiosas, quanta autoridade possui a maioria? Absolutely nothing. Absolutamente nenhuma. The majority has no power. A maioria não tem nenhum poder. If you are the only one in the world that believes something. Se você é a única pessoa nesse mundo que crê em alguma coisa, if you conscientiously come to that conviction from the Word of God, from inspiration. Se você conscientemente tem essa convicção vinda da palavra de Deus, da inspiração. Should all 6.5 billion other people será que os outros 6,5 bilhões de pessoas have power over a decision for you? Eles têm poder sobre essa decisão que você fez? No. Não. The majority has no power in matters of conscience. A maioria não possui poder em questões de consciência. This is essential for us to remember. E isso é essencial para nós nos lembrarmos. Because we're told. Porque é nos dito, Sister White says, a irmã White diz, if the Lord has ever spoken by me, que se o Senhor alguma vez falou por mim, we will have to give answer for our faith alone. Nós teríamos que obter uma resposta para a nossa fé sozinhos. We may be brought into situations Talvez nós sejamos trazidos a situações where the judge and the jury and everybody else onde o juiz, o júri, todos esses looks and says, look, you are the only one that still believes the necessity of keeping the Sabbath. Se eles disserem assim, olha, você é o único que ainda crê na necessidade de observar o sábado. You're the only one left. Everybody else has either changed their mind or has changed their mind.
Ele fala, você é o único, todos os outros já mudaram de ideia. Are you really going to stubbornly be the only one? Será que você vai continuar dessa forma teimosa sendo o único? Is that difficult? Será que é difícil? That's very difficult. É muito difícil. And that's very true too. É verdade, a maioria geralmente tem estado errado ao longo da história. We need to remember this principle that the Protestant princes stood for. Nós temos que nos lembrar desse princípio que os príncipes defenderam. This principle that actually gives us the name Protestant. Esse princípio que na verdade nos dá o nome de protestantes. In matters of conscience, the majority has no power. Em questões de consciência, a maioria não tem poder. To protect liberty of conscience Para proteger a liberdade de consciência is the duty of the state. é o dever do Estado. And this is the limit of its authority in matters of religion. E esse é o limite da autoridade do Estado em assuntos religiosos. According to this statement, De acordo com essa the declaração, government has one right in regard to religion. o governo tem um direito. The one right, and not just right, but duty that the government has. O governo tem apenas um direito relacionado à religião, mas não só um direito, mas um dever, Is to protect liberty of conscience. que é proteger a liberdade de consciência. Now, this compromise is important for us to remember too. Agora, essa proposta de transigência é importante que nós nos lembremos também. Before I go there, let me read another statement from 204. Mas antes de eu comentar isso, deixa eu ler outra declaração da página 204. The principles contained in this celebrated protest constitute the very essence of Protestantism. Os princípios contidos nesse protesto, eles contêm a essência do protestantismo. This protest opposes two abuses of man in matters of faith. Esse protesto, ele opõe o abuso a dois homens em questões de fé. The first is the intrusion of the civil magistrate. E essas duas questões, esses dois abusos, é a intrusão do magistrado civil. And the second, the arbitrary authority of the church. E o segundo é a autoridade arbitrária da igreja. Instead of these abuses, Ao invés desses abusos, Protestantism sets the power of conscience o protestantismo estabelece o poder da consciência above the magistrate acima do magistrado and the authority of the Word of God above the visible church. e a autoridade da igreja de Deus acima a autoridade da palavra de Deus acima da igreja visível. I belabor this point, E eu gostaria de elaborar esse ponto, particularly the compromise, particularmente na questão da transigência, because we already know some of the arguments that are going to be used against us. porque nós sabemos já alguns dos argumentos que serão usados contra nós. Because God already allowed them to come in the 1880s. Porque Deus já permitiu que eles fossem apresentados na década de 1880. They were legislating or attempting to for the good of society and for the morality of society. Eles estavam tentando legislar e propor certas coisas para o bem da sociedade. And the labor unions E os sindicatos and the churches e as igrejas and the temperance unions e as uniões de temperança were united in appealing to the United States government for Sunday laws. estavam todos unidos apelando ao governo dos Estados Unidos para o estabelecimento da lei dominical. The labor unions are what would be considered the liberal element in politics today. Talvez esses sindicatos dos trabalhadores, eles podem ser considerados a parte liberal de hoje. And the churches are what would be considered the conservative element. E as igrejas nós consideramos os elementos conservadores. 20% of the population was asking for a Sunday law, had signed petitions.
20% da população estava pedindo por uma lei dominical e eles haviam feito abaixo-assinados. 20 million petitions were on the desks of senators. E 20 milhões desses abaixo-assinados estavam na mesa do presidente. It is senators. Do Senado. It is only by the mercy of God that he withheld the four winds at that point. Foi só pela misericórdia de Deus que ele reteve os 4 ventos naquela época. And guess what they offered? E adivinha o que é que eles ofereceram? They offered a compromise for Seventh-day Adventists. Eles ofereceram um tipo de transigência para os adventistas do sétimo dia. An exemption clause. Uma cláusula de isenção. They said, just unite with us in this bill. Eles falaram, simplesmente se unam a nós nesse acordo. And we will write into the bill that it does not apply for Seventh-day Adventists. E nós iremos escrever então nesse contrato que ele não se aplica a adventistas do sétimo Now, dia. an exemption, is that a right or a toleration? Agora eu pergunto, uma isenção é um direito ou é uma tolerância? It's a toleration. É uma tolerância. And if it's a toleration, can it be taken away? E se é uma tolerância, pode ser tirada depois? Absolutely. Absolutamente. And A.T. Jones saw clearly through this. E A.T. Jones, ele viu claramente isso. And when it was offered, E foi até oferecido. he said, we reject this exemption. Quando foi isso oferecido a ele, ele falou, nós rejeitamos essa isenção. And the senator said, are you telling me that you would still oppose this bill even with the exemption here? Então, o senador falou para ele, você quer dizer que você não vai aceitar esse acordo mesmo com essa isenção? And Jones says, we proclaim liberty of conscience a right, not a toleration. E ele falou, nós proclamamos a liberdade de consciência como um direito e não uma tolerância. And he said, besides, E ele falou, e além disso, if you gave us an exemption, se você nos desse uma isenção, the saloon keepers would try to become Seventh-day Adventists, those that are selling alcohol, aqueles donos de bares, eles também queriam ser adventistas do sétimo dia. not because they were accepting the message, Não porque eles estariam aceitando a but mensagem, because they wanted to have their stores open on Sunday. mas porque eles queriam ter os bares deles abertos no domingo. Ao domingo. And he said, because of that, you would have to destroy the exemption clause. Então, por essa razão, então você teria que destruir essa cláusula de isenção. And Senator Blair, E o senador Blair, for one of the very few times in the debate, por uma das pouquíssimas vezes no debate, said, I agree with you on that point. ele falou, eu concordo com você nesse ponto. If we granted you an exemption, we'd have to do away with it. Ele falou assim, se nós te darmos essa isenção, nós teríamos que removê-la. I expect, Eu espero, I'm not a prophet, não sou um profeta, but I expect that when Sunday laws begin to come, they will offer to put exemptions in for Seventh-day Adventists. mas eu creio que quando a lei dominical começar a ser imposta, eles vão começar a oferecer isenções também aos adventistas do sétimo dia. The Protestant principles rejected the Protestant princes rejected the compromise. Os príncipes protestantes rejeitaram essa transigência. And they said, in matters of conscience, the majority has no power. E eles disseram, em questões de consciência, a maioria não tem poder. We refuse to accept an exemption. E nós nos negamos a aceitar uma isenção. And my friends, we need to have the same position. E meus amigos, nós temos que ter a mesma posição. That liberty of conscience is a right, not a toleration. Que a liberdade de consciência é um direito e não uma tolerância. I want to come down to another date. Agora eu vou abordar isso outro dia. This is 1644. Agora, quer dizer, eu quero mencionar uma outra data, 1644. And this date is not so well known. Essa data não é tão conhecida.
But this date is when the state or the colony of Rhode Island was formed, or granted recognition. Isso foi quando foi reconhecida oficialmente a colônia de Rhode Island. Onde é Rhode Island? Hoje é um estado, perto de Nova York. Rhode Island is the smallest state in the United States. Que é o menor estado dos Estados Unidos. But Rhode Island has made the biggest contribution to the United States. Mas o estado de Rhode Island fez a maior contribuição aos Estados Unidos. The founder of Rhode Island was Roger Williams. O fundador de Rhode Island foi Roger Williams. Roger Williams was an Anglican and then he became a Puritan. E ele era anglicano e depois se tornou puritano. And he was in the ministry in England. E ele estava em um ministério, ele estava no ministério na Inglaterra. But Roger Williams believed in the liberty of conscience. Mas Roger Williams cria na liberdade de consciência. When you read Roger Williams' writing, if there's one thing that comes through, it's the power of the conscience. Se você lê os seus escritos, uma das coisas que você vai notar é o princípio da liberdade de consciência. In 1630, Roger Williams set sail from England to Massachusetts Bay Colony. Quando em 1630 ele foi de Rhode Island para a colônia de Massachusetts. He went from England. Ele foi da Inglaterra para essa colônia de Massachusetts. And from there he was offered to be the pastor of the church. E de lá foi oferecido a ele se tornar o pastor da igreja. Nice job. Era um bom trabalho. They were in a wilderness. Eles estavam numa área deserta. But Roger Williams refused because his conscience would not allow him. Mas Roger Williams ele se negou a isso porque sua consciência não o permitia fazer isso. The colony said, "We are struggling to get established in this desolate wilderness." A colônia falou a ele: nós estamos lutando para nos estabelecermos nesse deserto. It was very harsh winters. Tinham invernos muito severos. And they were unprepared. E eles estavam despreparados. And they said, in order to preserve our society, we have to make the church and the state one. Então eles disseram que para preservar a nossa sociedade, nós temos que tornar a igreja e o Estado um. They had left England because they wanted religious liberty. Eles deixaram a Inglaterra porque eles queriam liberdade religiosa. But they wanted liberty for themselves. Mas eles queriam a liberdade para eles mesmos. Roger Williams wanted liberty for humanity. E Roger Williams queria a liberdade para a humanidade. And Williams stated that the first table of the law regarding to worship of God the state, the civil magistrate, could not interfere with. E Roger Williams, então, ele menciona a primeira emenda que fala da questão da liberdade de religião. There were other issues too. Também havia outras questões, mas essa foi a razão principal. And a battle began between the pastor there, John Cotton, e uma batalha então começa ali entre o pastor João Cotton and Roger Williams. E Roger Williams. And it continued for the rest of their lives. E continuou pelo resto de suas vidas. And to a great extent it is still continuing today. E em grande medida ainda continua hoje. Roger Williams was banished from the colony. E Roger Williams foi banido dessa colônia because he had the wrong religious opinions. Porque ele tinha as opiniões religiosas erradas. And when he was banished, e quando ele foi banido, Roger Williams made a very interesting statement. Ele faz uma declaração muito interessante. He said, "I observe with grief." Ele fala: eu vejo com tristeza. The language of the dragon. A linguagem do dragão. In lamb's lips. Nos lábios do cordeiro. Does that remind you of any Bible verse? Será que isso lembra você de algum verso bíblico? He will
has two horns like a lamb, but he speaks like a dragon. Aquele que tem 2 chifres como o cordeiro, mas fala como o dragão. This was 1630 some. Isso foi em 1630 e alguma coisa. Roger Williams applied Revelation 13:11 to the speaking like a dragon of the union of church and state. Que Roger Williams ele aplicou os chifres de cordeiro e o falar como o dragão aos Estados Unidos. That was over 200 years before J.N. Andrews presented it as the Adventist position. E isso aconteceu 200 anos antes de J.N. Andrews, adventista, aplicar essa profecia aos Estados Unidos. Roger Williams understood this prophecy even before the United States came. Roger Williams entendeu essa profecia mesmo antes dos Estados Unidos ser estabelecido. Have you heard of the phrase, the separation of church and state? Vocês já ouviram a frase, a separação da igreja e o Estado? That was said by Thomas Jefferson while he was the 3rd president of the United States. Ela foi dita pelo presidente Thomas Jefferson, o 3º presidente dos Estados Unidos. But 150 years before Thomas Jefferson was president, mas 150 anos antes de Thomas Jefferson se tornar o presidente, Roger Williams used the same phrase. Roger Williams usou a mesma frase. He said, when God's people open a gap, ele falou que quando o povo de Deus deixa uma lacuna aberta in the hedge or the wall of separation, no limiar ou na barreira da separação between the garden of the church entre o jardim da igreja and the wilderness of the world, e o deserto do mundo, God hath ever broke down the wall itself. Deus, o próprio Deus, sempre quebrou esse muro and made his garden a wilderness as at this day. E fez o seu jardim making the church like the world is what he was saying. When you break it down, you make the church like the world. Ele fez então do jardim esse deserto, querendo dizer a igreja se tornou então como o mundo. When Christians talk today about separation of church and state. E quando os cristãos falam hoje sobre separação entre igreja e Estado, many times they are speaking about it in derision. Muitas vezes eles estão falando sobre isso contempt. Em conflitos, com contendas. Roger Williams was the pastor. Roger Williams era um pastor. And he defended his entire life the principle of separation here. E ele defendeu na sua vida inteira esse princípio de separação. His antagonist replied. O seu antagonista respondeu. We give liberty. Nós damos liberdade. You have free liberty to keep away from us. Você tem a liberdade de se manter afastado de nós. Not very much liberty, is it? Não é muita liberdade, é? Roger Williams was exiled by Christians. Então o Roger Williams ele ficou exilado dos cristãos. And he was protected by the Indians or the non-Christians. E ele foi protegido então pelos índios ou os não cristãos. And he established the first Baptist church in America. E ele estabeleceu a primeira igreja batista nos Estados Unidos. This Baptist church, e essa igreja batista that Roger Williams started, que Roger Williams iniciou, later divided, depois se dividiu. And one became Seventh-day Baptists. E uma delas se tornaram batistas do sétimo dia. And the other became the Baptists that are more prominent today. E a outra se tornou então a igreja batista que é mais proeminente nos dias de hoje. Unfortunately, I don't know where Roger Williams stood on that divide. Infelizmente eu não sei que lado Roger Williams tomou nessa divisão. But Roger Williams gave liberty to pagans, to Jews, to Turks and to anti-Christians. Mas Roger Williams deu liberdade
liberdade aos pagãos, aos judeus, aos turcos e a anticristãos. And modern liberty of conscience E a moderna liberdade de consciência can be traced from the protest of the princes pode ser traçada então do processo dos príncipes to Roger Williams. até Roger Williams. He was the first legislator in the world Ele foi o primeiro legislador no that mundo fully and effectively provided for que completamente e efetivamente proveu, and established a free, full, absolute liberty of conscience. ele proveu meios e estabeleceu uma absoluta liberdade de consciência. We find the founding fathers, he influenced them, or the writers of the Bill of Rights. Nós vemos que ele influenciou também os pais fundadores dos Estados Unidos e aqueles que fizeram a Carta de Direitos. Let me just read the original First Amendment. Deixe-me ler a primeira emenda original. This is not the one, unfortunately, that is law today. Infelizmente, essa não é a que está como lei oficialmente hoje, But this is the original draft. mas é o rascunho oficial. The civil rights of none Os direitos civis não são nada, shall be abridged on account of religious belief or worship. Sorry, I didn't get it. I want to get that one right. None shall be abridged on account. Os direitos civis de ninguém devem ser forçados para no que diz respeito à crença religiosa ou adoração, Nor shall any national religion be established. nem deve nenhuma religião nacional ser estabelecida, Nor shall the full and equal rights of conscience nem os direitos completos e iguais, be in any manner nor on any pretext infringed. direitos de consciência estes serem de maneira nenhuma The original draft had conscience right in it. assim impostos. Então, por essa carta de direitos dava o direito livre da consciência. Now, if you look at judicial battles over the First Amendment today, Então, se vocês olharem batalhas judiciárias em cima dessa primeira emenda hoje, if the original intent, the original draft had been enacted, então se essa emenda original tivesse valendo hoje, it would resolve many of the cases that are brought today. resolveria muitos dos casos que estão sendo apresentados hoje. The protest of the princes, O protesto dos príncipes, Roger Williams, Roger the Williams, Bill of Rights. a Carta de Direitos. There's more interesting information. I don't know how much we can cover, though. E há mais informação aqui interessante, mas eu não sei o quanto nós podemos abranger ainda. I want to look at something that is an issue today. Eu quero analisar algo que é um assunto que acontece hoje. There is much debate today about whether you can have a Christian nation. Há muito debate hoje sobre o poder ou não ter uma nação cristã. And now, I firmly believe that our nations and the liberties that we have are founded upon Christian principles or biblical principles. E eu fortemente acredito que nas nossas nações, a liberdade que nós temos hoje é firmemente fundamentada em princípios cristãos e bíblicos. But when Ellen White was alive, Mas quando a irmã White estava viva, and working in Australia, trabalhando na Austrália, this issue was brought up. essa questão foi trazida. Notice what she says. E percebam o que ela diz. Earnest movements have been made here in the parliaments. Que movimentos têm sido feitos aqui no parlamento To have God acknowledged in the government of this nation. Para ter Deus reconhecido no governo desta nação. Earnest efforts have been made to prevent this.
E sérios esforços têm sido feitos para prevenir isso, knowing that it meant nothing less than religious bigotry and oppression. sabendo que isso era nada mais nada menos do que uma opressão religiosa. Ellen White said that Adventists had put fervent efforts, earnest efforts to keep a Christian nation from being acknowledged in the Constitution. Então, a irmã White fala que os adventistas têm feito esforços para impedir esse reconhecimento de uma nação cristã na Constituição. In the issues that we face today, it's probably not in Portuguese. Provavelmente não há em português. It's Manuscript Releases, Volume 12, page 218. É Manuscript Releases, não tem, são manuscritos que foram lançados, volume 12, página 218. Não há. The liberty of conscience Liberdade de consciência. that Jesus taught, A liberdade que Jesus ensinou. liberty of conscience Liberdade de that consciência the Protestant princes were willing to sacrifice their kingdoms, their authority for. pela qual os príncipes protestantes estavam dispostos a sacrificar o seu próprio reino. Liberty of conscience that Roger Williams was willing to flee in the dead of winter. Que liberdade de consciência que Roger Williams estava disposto a defender naqueles invernos. And establish a location where liberty of conscience would be respected. E o estabelecimento de um lugar onde a liberdade religiosa seria respeitada. The liberty of conscience that we have come to enjoy A liberdade de consciência que nós viemos a desfrutar has been paid for by the price of blood. tem sido paga com o preço de sangue. And efforts from godly men and women for centuries. E os esforços de homens e mulheres cristãos por séculos. But liberty of conscience is being disregarded today for liberty of toleration. Mas a liberdade de consciência tem sido desmerecida hoje pela tolerância. And God is calling us to stand for liberty of conscience. E Deus nos chama a defender a liberdade de consciência. He's calling us to stand for our conscientious rights. Ele nos convida a defender os nossos direitos que nós temos em nossa consciência. And to warn of the grave dangers that influence us, that confront us today. E para advertir sobre os grandes perigos que nos confrontam hoje. As you look at the history of liberty of conscience, Ao analisarmos a história da liberdade de consciência, particularly in religious matters, particularmente em assuntos you religiosos, see that it increased and increased and increased. vocês veem que só foi aumentando. But we have a string of cases now when it is decreasing. Mas nós temos uma série de fatos agora que mostram que está diminuindo. And we need to realize that we are going to have to stand alone for our liberty of conscience soon. E nós temos que compreender que nós teremos que defender sozinhos a nossa liberdade de consciência muito em breve. May God give us grace to stand. Que Deus possa nos dar graça para defendê-la. May we be standing for truth and principle now. Que nós possamos estar defendendo a verdade e os princípios agora. In our individual lives. Em nossas vidas individualmente. In our churches. Em nossas igrejas. And as a people as a whole. E como um povo. Because unless we're standing for our conscience now. Porque a não ser que defendamos a nossa consciência agora, When liberty of conscience is taken away, quando a liberdade de consciência for tirada, we're going to fall. nós iremos cair. Those that have step by step yielded to worldly demands and compromised. Aqueles que passo a passo têm cedido às demandas do mundo e a transigências, When the mark of the beast is enforced, quando a marca da besta for imposta, they'll go ahead and receive it.
eles vão recebê-la. My friends, we cannot be compromising now. Meus amigos, nós não podemos estar transigindo agora. We have to be standing for truth and principle and liberty of conscience now. Nós temos que estar a defender a verdade, a consciência e os princípios agora. That we may be able to stand then. Para que nós possamos então permanecer de pé. May we be faithful now and may we be faithful then. Que nós